Boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa terça-feira da arquitetura escalável, né, Matheus? Eu e Matheus Paraíso. Armado, Matheus? Vamos lá, né, para mais uma terça aí de muito aprendizado e conteúdo aí bacana aí para a gente passar aí pro pessoal. Vamos que vamos, né? Comecinho da semana é de lei, né? Terça-feira, nossa live. Acabou a Copa, mas a arquitetura escalável, agora sim, agora que nós vamos escalar, é isso? Agora, depois da Copa, agora não tem mais desculpa, né? Estava torcendo para quem, Carlito? Espanha ou Argentina? Eu estava torcendo, eu me dei mal nessa Copa, eu torci para o Brasil, não levei, torci para a Argentina, não levei. Então, eu vou ter que usar aquele discurso de São Paulino, sabe? Discurso de São Paulino que eu tenho é o seguinte: falar, olha, nós já somos campeões mundiais, a gente já fez, já ganhou tudo que precisava ganhar, agora nós estamos dando tempo, aí estamos dando chance para os nossos competidores chegarem ao nosso nível. Eu acho que eu vou ter que usar esse argumento, viu? Esse discurso. Eu também torci para a Argentina, meu irmão ficou até bravo. Pô, vai torcer para a Argentina? Eu falei, mas é nossos vizinhos aqui, né? Vou torcer lá para o cara da Europa, vou torcer para o vizinho, né? Melhor, né? Mas não deu certo, não. Tá bom. Na verdade, estou torcendo para o Messi, né? Mas tá bom. Mas vamos lá, vamos falar de arquitetura escalável. Matheus, eu ouço muito, sai muito da boca do arquiteto, ver se isso é verdade, né, do meu relacionamento, dentro assim dos negócios, né? E a gente tem amigos arquitetos, você com certeza muito mais que eu, colegas, né? Que escalar, na verdade, o primeiro passo de muita gente que já está estabelecida no mercado da arquitetura, ela está presa, porque no fim é ela quem faz tudo, cada projeto ele é customizado demais, né? O cliente gosta, mas você não consegue criar um padrão e acaba você não tendo bem indicadores de desempenho, quantas horas eu gastei, quanto tempo eu investi, quais são minhas metas por mês de faturamento, de produção, etc. Em suma, o que eles reclamam é o seguinte: tá bom, sou arquiteto, tenho meus projetos, estou funcionando, estou no mercado, mas eu queria era virar uma empresa de arquitetura, eu queria escalar, eu queria ganhar produtividade. Tem sentido isso, Matheus? Eu sou suspeito para falar, porque eu passei por isso, né? Quando a gente se forma, eu já me formei, quando eu me formei, eu já abri o escritório, né, da Paris Arquitetura. Na época ele tinha até um outro nome, e eu tinha alguns sócios ali na época, a gente abriu, né? Então, eu praticamente passei por todos esses processos, assim, né? A gente acaba... Não, então, peraí, deixa eu fazer um break aqui. Você arquiteto que está nos ouvindo, você não pode perder agora, cara, porque o Matheus vai contar qual foi o caminho. Como é que é? Ele vai abrir a caixa preta. Como é que você sai disso e escala? Vai lá, Matheus, feito isso, segue aí, que eu acho que vai ficar ouro. Lá no começo, basicamente, o que eu fazia? Eu pegava um projeto, fazia, e não tinha muito processo, assim, né? A gente fazia cada projeto de um jeito, né? Você chega um cliente que quer um projeto de interiores, a gente fazia. No começo, a gente não era nem nichado, né? Então, isso era uma das coisas, né? Mas, mesmo os projetos que a gente tinha ali mais recorrente, quando o cliente chegava, basicamente, cada cliente era atendido de um jeito, né? Basicamente, o cliente falava o que ele queria, a gente fazia o que o cliente pedia, né? Então, a gente não tinha processo nenhum, não marcava indicador, eu não sabia quanto tempo levava para fazer cada projeto, né? Isso acabava sendo um problema, porque quanto mais projeto a gente tinha, pior ficava, né? Não era aquela conta, quanto mais projeto eu ficar, mais dinheiro eu vou ganhar. Não, virava um caos total, né? Eu sempre tive facilidade para conversar com o cliente, fechar projeto, mas às vezes eu ficava até numa reunião, eu falava, caramba, tomara que eu não feche esse projeto, porque se eu fechar,
Eu não sei que hora eu vou fazer, essa preocupação. E quando você vai naquela reunião que você não tem muita pressão, você acaba fechando, né? Porque você vai e fala, tomara que eu não feche, aí você acaba fechando. E no começo foi isso, assim, a gente tinha um volume grande de projeto e, coincidentemente, lá no começo, a gente tinha um cliente que era um cliente grande e a gente fechou alguns projetos, assim, de valor bem elevado, projeto institucional, grande, né? Então, isso demandava ali bastante tempo e a gente tinha alguns outros projetos menores, né? E então, a gente, querendo ou não, sofria, né? A gente não tinha processo e eram projetos muito diferentes um do outro. Então, era muito difícil a gente padronizar porque a gente não atendia diferentes tipos de clientes, né? Igual esse projeto que a gente tinha, que era em São Paulo, ali na Vila Mariana, era um projeto de um templo que a gente fez, né? Então, era um projeto bem diferente de uma casa. Então, chegava o cliente da casa, eu não sabia muito bem ali como atender, a gente atendia do jeito que a pessoa, muitas vezes, o cliente que falava, eu quero uma casa assim, 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 a gente acabava fazendo muito do que o cliente queria, né? A gente não era uma empresa, né? A nossa empresa funciona assim, 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 vai chegar, vou te mandar proposta, o projeto funciona assim, não, era bem assim, bagunçado, né? E você sair disso para um negócio organizado é difícil, viu? Tá. Dá para a gente tentar ajudar o nosso ouvinte aqui, esse nosso arquiteto que está nesse ponto que você está falando, que está onde você já esteve e quer ir para onde você está. Eu acho que é isso. Eu acho que você é um cara interessante para estar aqui, né? E não por acaso estamos aqui fazendo esse trabalho. Eu acho que é para ajudar a mostrar o caminho para ele, né? Qual que é o caminho das pedras para esse profissional, para esse arquiteto. O momento do Brasil é um momento bom para a arquitetura, porque ele é bom para a construção civil e as duas andam juntas, né? Então, o momento é bom. Acho que nunca foi tão bom quanto, né? Nunca tivemos tanto lançamento no mercado, né, desde Minha Casa Minha Vida até alto padrão, horizontal, vertical, né? Pininfarina está fechando contrato aqui no Brasil que nem água, né? E outros escritórios designers, né, também. Então, o Brasil tem isso, né? Ele vai do produto de entrada ao produto de luxo com muita velocidade e com muita facilidade. Tem mercado para todo mundo, né? Então, vamos lá, vamos pensar. Como é que a gente começa? Pô, eu vou fazer, eu vou jogar 3, vamos chamar assim de 3 dores. Vê se 3 dores. Primeiro, é tudo eu. É tudo eu que tenho que fazer. Não adianta, é tudo eu. Segunda dor. A gente personaliza e o cliente gosta. Só que ao personalizar demais, a gente não consegue criar um padrão que seja replicável, que seja escalável. Isso acaba virando um termo que você usou aí, uma bagunça. E o terceiro são os KPIs, né? Eu quero indicadores. Como é que eu posso ter indicadores, estabelecer metas, ter indicadores? Faz sentido? Então a gente fala assim, olha, se a gente conseguir começar a organizar esses 3 tópicos, a gente começa a caminhar, Matheus? Você que já fez isso? Já passamos por isso, né? Eu tinha uma crença assim que eu achava que ninguém ia fazer do jeito que eu fazia, entendeu? Eu falei, não, isso daqui eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai dar certo. Isso é único. Então, durante muitos anos, isso fez eu vejo assim, que eu perdi muito tempo com isso, sabe? Eu queria, principalmente na parte do projeto mesmo em si, né? Falei, não, esse projeto aqui eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai conseguir fazer igual, eu preciso, então... Acho que era um pouco centralizador, né? Eu queria fazer tudo, eu tinha um pessoal que trabalhava comigo, mas a parte... Delegava? Você acha que a dificuldade em delegar? Eu tinha bastante dificuldade de delegar, assim, eu achava que ninguém fosse fazer do jeito que tem que fazer, que ia ficar faltando alguma coisa, sabe? E eu vejo que hoje
uma empresa de arquitetura, dá para a gente ter arquitetos até melhores do que a gente trabalhando ali na empresa, né? Eu acho que isso é muito comum de acontecer, né? Melhores que eu falo assim, eu sempre fiz a parte mais comercial, sempre gostei de fazer reunião, de algumas coisas assim da arquitetura, né? E eu vejo que tem pessoas que trabalham comigo que são muito melhores para fazer projeto, porque a pessoa conhece legislação, a pessoa sabe as regras, ela é muito mais daquilo do que eu, né? Então, eu tirar essa crença, para mim, foi, assim, para eu parar de fazer tudo, foi, assim, acho que o ponto principal, sabe? Vê se vale essa dica. No 57 em 7, que é a ferramenta que a gente usa para arquitetura escalável, que tem lá os 5 P's, né? A gente tem o P do processo. Vê se é o caso. No P do processo, o que a gente faz? Então, você é arquiteto aí, tenta de forma resumida. Pega uma folha de papel aí e escreve quais são os principais processos que você repete todo dia. Quais são os principais processos? É visitar a obra, é atender cliente, é fazer proposta. Você vai ver, é estudar, é desenhar, é criar, é detalhar um projeto. Não sei, estou dando exemplos, Matheus. Você me ajuda aqui com isso. Mas tenta, primeiro, a coisa é listar. É aquela história do Pareto, 80-20. Quais são os 20% de problemas que consomem 80% do teu tempo? Tá? É isso. Então, tenta listar assim, quais são os principais processos que você tem. Simples assim, lista. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega um caderno. Cadê? Ó? Pega o caderno aqui, vem aqui e lista. Tá? 10, 20. Quais são os principais processos? Simples. Agora, daí você vai fazer. Segunda coisa que você faz. Listou? Agora faz uma análisezinha assim. Põe 2 colunas. Quanto tempo, mais ou menos, estimativa de tempo, você se dedica a cada um deles? E depois, numa segunda coluna, você põe assim, ou você dá uma nota para você mesmo, você faz isso, você é o cara que isso só você faz, dá nota 10%. E vai dando nota. No meu caso, eu colocava 10 em tudo lá, porque eu achava que... Daí você não me ajuda, cara. Aí você não me ajuda. Digamos que na primeira rodada você colocou 10 em tudo. Não, você é o cara, tá bom. Vai ser difícil a gente resolver a tua vida, porque... Tem como não. Agora você tem, então, tá bom. Então eu quero que você, se você colocar 10 em tudo, o próximo desafio é o seguinte. Quanto a isso aí que o Matheus falou, que ele começou a descobrir gente que fazia melhor que ele um determinado processo. Ou que fazia melhor, ou que fazia igual, ou que fazia mais rápido. Tá? Esse é o primeiro, então, assim, o primeiro mapinha da mina. Esse você faz na mão, você não precisa contratar consultorias. Na mão, olha você mesmo, faz uma análise crítica. Tá? Essa é a dica de ouro de hoje. Lista os seus processos. Você não conseguir, às vezes você lista hoje, daí amanhã você fala, não, mas não é bem isso. Revisa, nessa semana, lista e revisa seus processos. Pegou a listinha aqui, com 10 tópicos, agora, nosso objetivo aqui é descobrir o que dá para você passar para outra pessoa e melhorar, e vai ficar melhor, e vai ser bom para ela e vai ser bom para você, porque se ela faz melhor, ok, você vai ter que pagar? Claro, você vai ter que pagar, mas isso vai te liberar tempo para você fazer o que você faz melhor. Essa é a primeira assim, regra de ouro de processos. Faz o breakdown, deixa de breakdown de processos, acha aquilo que você agrega valor e acha aquilo que tem gente melhor que você. Esse é o primeiro ponto.
Dá para aplicar? Tem sentido? Prático? Eu estou simplificando bastante. Isso aí, em consultoria, a gente faz. É um processo que a gente detalha, analisa o processo, vê as pessoas envolvidas, mas é um processo comprido. Agora, como eu estou falando com um eu, empresa, né? Uma empresa que está aqui, o problema dela é que está muito centralizada, sou eu que faço tudo, eu customizo demais e eu não tenho indicadores, essa análise de processo é olhar para si. O que você faz? O que te consome mais tempo? O que te consome menos tempo? O que você faz muito bem feito? Como é que eu vou saber o que eu faço muito bem feito? Ué, é só perguntar para os seus clientes, ou nem precisa perguntar, é só lembrar. Onde você costuma ser elogiado? Isso é importante. Entendeu? Onde você costuma ser elogiado já é um indicador. E onde você não é elogiado? Provavelmente é porque não está tão bom assim. É isso aí. Então, é o primeiro critério, né? Então, esse aí. Mas é legal. Uma coisa que eu faria nessa listinha, o que pode ser também é listar os processos, né? E você dá uma nota, igual o Carlito falou, de 0 a 10 ali no que você é bom, mas acho que seria legal fazer como se fosse um ranking também, né? Vamos supor, isso eu sou 10, isso eu sou 9, isso eu sou 8, porque daí você praticamente você vê, cara, fica isso mais daqui, fácil, claro. Aí, já começou a organizar, você viu como já começou a organizar o processo? Porque você deu nota, ranqueia, fica com o top 10, ali, das 10, fica com o top 3, 4, 5, essas que você tem nota mais baixa aqui, ó, vai de baixo para cima, vai construindo parcerias. O que acontece? Aí você tem duas coisas quando você faz isso. Como você, para construir parceria, você vai envolver outras pessoas que estão no ramo, elas também têm clientes. Sim. E se você está passando isso aqui para ela, não é nem gatilho da reciprocidade, não é business. Você vai passar isso aqui para ela. E você vai dizer para ela, olha, e eu sou bom nisso aqui que você não é tão bom assim. Nisso aqui, ó, no que eu sou nota 10, você vai fazer o marketing, a comunicação do teu nota 10. Quase que só nessa ampliação de relações profissionais, aquele mercado que é seu, do seu parceiro, do outro parceiro, passa a ser de vocês três. Da mesma forma que você vai passar serviço, você está criando tempo, provavelmente, para receber demandas de serviço, mas naquilo que você faz melhor, naquilo que você é mais eficiente, naquilo que você é mais elogiado, naquilo que você é mais reconhecido. Se você só fizer esse swap aqui, né? A gente chama de swap, de troca, né? Já aumenta-se a produtividade. Muito do que a gente fala no 57 em 7 é isso. É você aumenta o teu faturamento sem ter que comprar cliente novo, sem ter CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Num caso desse, de construção de parcerias, você troca serviço por o quê? Pelo cliente do teu cliente nos serviços que você é melhor. Todo mundo vai ficar melhor servido. O teu cliente fica melhor servido, o cliente do teu parceiro fica melhor servido também, porque provavelmente o ponto forte dele não é o ponto forte seu, então todo mundo ganha. Tá? E aí a gente tem uma economia, né, um crescimento de produtividade. O segredo aqui é qualidade, você tem aumento de qualidade e aumento de produtividade. E isso gera crescimento. Eu sou testemunha viva disso, porque os projetos aqui do escritório de interiores eu faço 100% dessa forma. Eu tenho uma base de clientes, uma parceira, tenho vários canais de aquisição de novos clientes, então o cliente chega, vamos supor, é um projeto de... Essa semana mesmo, semana passada, é um projeto de reforma de interiores de um local lá X. Então, eu tenho várias arquitetas assim que são parceiras, eu faço o orçamento, converso com ela antes, falo, um projeto assim, 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 como que a gente pode se arrumar e tal. Então, daí eu monto essa parceria até antes de fechar, eu já converso antes, a gente fecha e a gente faz 100% na parceria. Então, a pessoa praticamente entra no grupo junto comigo do WhatsApp com esse cliente, participa, responde como se a gente fosse realmente sócio ali. E a gente é sócio naquele projeto. Você é parceiro daquele projeto.
né? Nossa, aquele projeto, aí a pessoa responde, faz o projeto, eu fico responsável por uma parte do projeto, que normalmente é a parte de... Eu tenho algumas arquitetas que são de outro estado, então eu fico responsável por fazer a visita e fazer as reuniões, ela faz o projeto e o executivo. Então, a gente divide a demanda, ela é muito melhor do que eu nessa parte de projeto, de interiores, de decoração. Então, o projeto fica bom, responde no grupo ali rápido, monta toda a parte documental ali de forma que fica top no nosso padrão, tudo certinho, e eu faço uma outra parte que eu sou bom. Então, eu potencializo o projeto, eu faço realmente o que eu sou bom, ela o que ela é bom, e os dois ganham. E o inverso acontece, que o Carlito falou. Quando aparece um projeto de casa, que ela não tem muita experiência, ela fala, pô, você não quer fazer esse projeto? Vamos fazer junto? O que você acha? Por quê? Porque ela sabe que isso é o meu know-how. O seu forte, né? É isso aí. Então, né? Então o tudo eu, um jeito de resolver o tudo eu, construir parcerias. Construir parcerias e a listinha top 10 ali. No que você é bom, quem é melhor que você. Simples assim. Agora, aquela história do customiza demais, né? Eu personalizo muito as coisas e acabo baixando minha produtividade e meu escritório vira uma bagunça. Quando você já fez esse primeiro passo de organizar os processos, sem perceber, você já começou a mexer nessa customização. Sim. Tá? Eu estava lembrando, né? Quem não gosta de um restaurante que é legal, que você marca lá, ele só atende 10 mesas, né? E é super personalizado, você chega lá, tá seu nome na plaquinha, o nome da sua esposa e tal, e com o vinho que você gosta. Agora dá uma olhadinha, é hiper personalizado. Mas olha só como o processo, ele não oferece 100 pratos. Ele já sabe, mas ele já sabe as suas preferências, ele oferece um menu padronizado com uma personalizada. Mas o padrão de cocção, a cozinha, a organização, tem um processo feitinho. O padrão de atendimento, o padrão do garçom, o padrão de carta de vinho e assim por diante. Tem padrões. E é hiper personalizado. E você vê como muda o modelo de negócio daí, né? Você vê como que muda o modelo de negócio, porque ele consegue ser hiper personalizado, porém ele atende só 10 mesas. Se ele quiser atender 100 clientes, ele não consegue fazer super personalizado. É outro business. É outro business. Tá? Então, por exemplo, o customizado demais, quando você começa a organizar processos, você pode, e aí a gente vai mexer no segundo P, a gente mexeu no P de processos. A gente vai descobrir qual que é o perfil do teu cliente ideal. A hora que você descobre aqui qual que é teu ponto muito forte, no que você é muito bom, vai lá e olha quem são os clientes que te compram. Porque à medida que daí você descobre quem são os clientes que te compram, vai lá, olha estuda esse cliente. Quais são os hábitos desse cliente? Qual que é o perfil dele? Como ele tá? Veja bem, e não precisa ser produto de luxo. Você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro fazendo Minha Casa Minha Vida, não tem problema, personalizando projetos de Minha Casa Minha Vida, pode ficar legal. Você tem que achar o teu perfil de cliente ideal. Agora, à medida que você acha o teu perfil de cliente ideal, você atende, o teu parceiro lá também vai achar os perfis de cliente ideal. E daí, você vai customizar, você vai se especializar em atender aquele perfil de cliente. Então, você busca uma segunda eficiência. A primeira eficiência foi a eficiência de processo, melhoria de processo, eficiência de processo, aumento de produtividade. Quando você cola no seu cliente ideal, estudando então a tua clientela e seus parceiros estudando suas clientelas, vocês vão conseguir atender diferentes clientes, né? Como você acabou de falar, uma pessoa que é decoradora, né? Que faz interiores, ela é um complemento importante para você. Sim. E você é um complemento importante para ela, porque quem está decorando está construindo, quem está construindo tem que decorar. Então,
andam juntos, tem demanda, né, para os dois. Então, à medida que você desenha o perfil de cliente ideal, você pode desenhar customizações. Então, é o segundo parafuso que você aumenta eficiência. No primeiro parafuso que aumenta a eficiência faz o que você faz melhor. Isso aí o Matheus sabe, eu gosto sempre de citar Provérbios 22, 29. Isso aí está na Bíblia. Cara, se você é bom em fazer alguma coisa, você não vai ficar na plebe, não. Você vai servir os reis. Quem é bom no que faz, prospera, cresce. Isso, né? Isso é bíblico, há mais de 3.000 anos. Tá? Então, faz o que você faz melhor. Você vai ter eficiência de processo. Segundo, cliente ideal. Cola, não adianta. Não dá para ser bom para todo mundo, não dá para ser igual para todo mundo. Tem gente que gosta da Disney, tem gente que gosta da Europa, tem gente que gosta de ir para Ubatuba, tem gente que gosta de ir para a Riviera. São diferentes clientes, tem gente que vai para Monte Verde. São diferentes gostos. Qual que é bom? Todos são bons. Todos têm carteira, todos têm consumo. Tem que escolher um, né? Você tem que ir descobrindo aqueles que você atende bem, aqueles que gostam do seu produto. Escolhe aquele que você é melhor. Manda para o teu parceiro aquele que você não é bom, mas acha quem pode atendê-lo bem para você manter na rede. Manter aqui na rede de relacionamentos de consumo. Né? Então, a customização segue o mesmo processo da melhoria de eficiência de processo, só que é colar no cliente que se atende bem. É isso aí. Faz sentido? Faz sentido. E aí entra o nosso terceiro ponto, né? Que são os indicadores, né? Teve uma época lá no escritório que eu queria descobrir o que dava dinheiro e o que não dava. Eu falei, cara, precisa descobrir. Daí eu virei o louco do relógio, né? A gente instalei em todos os computadores lá um app que chamava Tracking Time. Aí você cadastrava todos os projetos lá e quando você começava, você ligava o reloginho. Liguei, estou trabalhando nesse projeto. Ficava rodando. Daí... Você sabe que a administração, há mais de um século atrás, começou com isso, né? Com Taylor. Ele era um engenheiro metalúrgico lá em Pittsburgh, né? Na fábrica de aço lá nos Estados Unidos. E o grande problema era saber o custo do lingote, quanto é que custa. E ninguém sabe quanto é que é e tal. Então ele começou a organizar layout, isso e aquilo, e assim nasceu a administração. Isso aí é 1800, final do século. Né? Então, a gente chama de a escala, né, americana, produtividade. Então, começou com Taylor. Depois vem a escola europeia, né, que é o Mayo, e daí ele, então, vem mexer com a parte humana, né, e daí você tem o desenvolvimento da administração com o casamento, né, da escola americana com a escola europeia. Mas o americanismo, né, é isso, é produtividade, números e etc. E é exatamente isso que você está falando, o louco do relógio. E ele usava relógio mesmo, tinha cronômetro. Mas era... Daí quando você começa a marcar, eu comecei a ficar... Eu sempre fui meio louco por tabela, por gráfico, né? Daí eu comecei a marcar tudo. Daí eu falei, caramba, mas esse projeto aqui não dá dinheiro não, gente. Isso daqui não dá certo não. Porque eu vi que tinha alguns projetos que eu tinha fechado por um valor X, e o pessoal ali que trabalhava, porque até as horas da reunião a gente marcava, vamos supor, estava numa reunião, eu e o Carlito marcava uma hora minha e uma hora dele lá no reloginho. Daí no final eu somava. Aí tinha um projeto que dava lá 200 horas, eu tinha cobrado tipo 8 mil reais. Eu falava, gente do céu, fez 80 horas minha, 200 da caramba. Nossa, eu estou perdendo muito dinheiro. Daí você começa. Isso fez com que eu revesse alguns processos. Cara, isso aqui, ou eu faço mais rápido ou eu paro de fazer, né? Daí a gente... E daí você vê que tem sentido aquela análise de processo, né? Quem faz mais rápido do que eu, quem faz melhor do que eu, exatamente isso. Né? E daí que eu comecei a perceber? Vamos supor que a parte executiva do projeto, a gente levava ali 100 horas para fazer de interiores, por exemplo. Daí, se você pegar 100 horas de uma pessoa que trabalhava comigo e você pôr na ponta do lápis, custava X, e eu vi que se eu terceirizasse, custava X dividido por 2, porque a pessoa que eu estava terceirizando fazia de uma forma muito mais rápida, muito melhor. Então, eu falei, cara, isso é legal, Carlinhos, porque daí, como eu tinha o número de quantas horas a gente levava,
eu sabia se a pessoa que eu estava terceirizando, se estava no preço ela era eficiente ou não, e se ia me dar retorno. Porque eu falava, não, se eu for fazer, eu vou gastar R$ 4.000, por exemplo. A pessoa cobrou 3, está caro ou está barato? É só eu comparar. Você tem que comparar. Eu tinha um efeito comparativo. Então, isso fez bastante diferença assim, para a gente, sabe? Tá. Então, veja bem, isso vale para a produção, que é o custo de entrega, e outra coisa que hoje a gente fala muito é aquisição de cliente. Então, você tem que fazer essa conta aqui. Se eu fizer um criativo e impulsionar, quantos leads eu atraio? Dos leads que eu atraio, quantos eu consigo, quantos, se eu ligar, me atendem? Dos que, se eu ligar, me atendem, né? Se eu puser uma pessoa aqui, um estagiário para ligar e atender, claro que você tem que treinar, né? A gente chama de SDR, né? Então, quantos ele consegue falar com aquela pessoa para desenvolver uma possibilidade de oferta? Dos que ele desenvolver, quantos eu consigo agendar uma conversa de vendas? Ou uma conversa de conscientização do... E, no fim, quanto eu vendo? Né? Então, a gente precisa também de indicadores para a área comercial, em suma, para todas as áreas. Né? Então, às vezes... Até para você saber quanto custa ali cada cliente, né? Porque às vezes eu tenho... Porque se você, eu invisto por mês ali R$ 5.000 de tráfego pago, eu tenho outro canal que é o BNI, eu tenho outro canal que é o relacionamento X. Então, você tem que saber ali quanto que isso está te custando, até para você pôr no custo do cliente, né? Cada cliente, para mim, me custa R$ 1.300, por exemplo. Então, isso num projeto de X, então eu tenho que vender. Então, assim, quando você começa a fazer a conta, você começa a entender, cara, eu preciso saber disso também, porque senão a minha conta vai estar furada, né? Não fecha. Então, por exemplo, né, e aí você começa a estabelecer, por exemplo, né, quanto que eu posso, né, a gente chama de acquisition fee ou indication fee. Quer dizer, eu posso pagar uma comissão, 2%, 3%, um X% para quem me indica cliente? Posso, pode ser que seja um canal de aquisição. Né? E tranquilo, um negócio que é bom para todo mundo. Posso usar, né, impulsionar pela internet? Posso. Posso usar parcerias com lojas que já estão estabelecidas no mercado? É exatamente isso. Né? A gente tem que pegar os clientes que estão rodando no mercado. Se a gente pegar na construção civil, por exemplo, né, então tem loja de tinta, material de construção, né, decorador, lojas de móveis acabados, né, loja de fábrica de móvel planejado. Todo mundo é parceiro, porque a gente está dividindo o mesmo cliente. E à medida que você constrói parcerias, você aumenta a eficiência do mercado. Em suma, tem solução? Aquela clássica pergunta que a gente faz para o médico, né? É grave, doutor? É grave, né? É grave, doutor. E uma coisa que para mim, pelo menos, foi libertador depois que eu descobri esses números assim, que eu tinha um cliente que queria fazer uma casa X lá, eu montava o orçamento, falando, porque a gente vai gastar tanto de tempo, vou terceirizar essa parte, tal, uma margem de X ali. Vamos supor que o projeto é R$ 10.000, eu falava, cara, eu consigo chegar até 9 para eu ganhar tanto. Se o cliente falar, não, eu tenho um orçamento aqui por 6, por 7, você pode declinar com a consciência tranquila, porque você sabe, cara, se eu fizer esse projeto eu vou perder dinheiro. Então, assim, como eu tenho ali os números de tudo, então a gente sabe até onde você pode ir para dar um desconto. Isso vira depois estratégia. Tem alguns projetos que compensa você baixar um pouco a margem para pegar, porque é um cliente bom, porque depois ele vai ter outras demandas. Então, isso é tudo estratégia, mas você sabe até onde você pode ir. Você fala, cara, esse aqui, se eu fizer, com certeza eu vou perder dinheiro. Daí você fala, cara, eu não consigo fazer por esse preço, por causa disso, daquilo. Então, é meio libertador, né? Porque você não fica, nossa, eu perdi aquele projeto, será que não dava para eu fazer? Será que eu comprei muito caro? Entendeu? A gente sempre, essa máxima vale em consultoria, em projetos também. Quando você não vende, você fala, poderia ter cobrado menos. E às vezes você fecha muito fácil, você fala, poderia ter cobrado mais. Isso acontece sempre, cobrei errado. Cobrei errado, precificação. Mas é isso, se você tiver métrica, pronto, você estabelece.
né? E dá para desenvolver diferentes estratégias. Muitas vezes você quer penetrar o mercado, você sacrifica a margem, que é o que, né? É uma forma de você entrar no mercado investindo menos em marketing, por exemplo. Então, eu tenho uma menor custo de aquisição do cliente, mas ofereço um preço mais competitivo e entro naquele mercado e depois eu vou me ajustando. Então, tem maneiras, né? Tem estratégias. Mas legal, hein? Hoje o papo rendeu, Matheus. Acho que consegui deixar três, de forma fácil, acho que deixamos aqui 3 dicas, 3 caminhos para você que é arquiteto, ou você que está na construção aí envolvido no constru business, né, ou decorador de interiores, você que está nesse ramo, a trabalhar, né? Isso vale até para as pequenas empresas de engenharia, acho que vale, né? Para as empresas de construção, acho que as 3 dicas que nós trabalhamos aqui, acho que valem, né? Elas são aplicadas a toda a construção civil. Muito bom. É isso. Então, semana que vem o assunto vai ser melhor ainda, hein? Se preparem, que cada semana a gente vai trazer mais dicas aí valiosas para o escritório ficar redondinho aí e a gente conseguir ajudar mesmo aí nossos amigos arquitetos. Isso aí. E é bem isso, pessoal. Vocês não achem que a gente tem a bola de cristal. Normalmente os temas que a gente traz é porque pessoas perguntaram, pessoas que viram aqui comentaram e assim por diante. Então, se tem algum tema do teu interesse, comenta, né? Vai lá no Instagram, pergunta, manda um direct para mim ou para o Matheus, né? No Arquitetura Escalável, que a gente vai justamente analisando essas perguntas e respondendo essas perguntas que a gente desenvolve os temas que nós estamos desenvolvendo aqui. É isso aí, Matheus? É isso aí. Terça-feira tem de novo. Então tá bom. Beijo no coração para todos vocês e a gente se vê na próxima terça-feira. Valeu, Carlito. Ótima semana aí para nós. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.